O chá verde destaca-se como uma das bebidas estimulantes mais consumidas do mundo. Mas será que, como muitos dizem, previne o cancro, trata diabetes, emagrece? Neste vídeo fica a saber as verdadeiras indicações, dosagens e contraindicações do chá verde. Olá, seja bem-vindo ao canal Green Medicine. No vídeo de hoje não falamos de uma infusão, falamos de um verdadeiro chá, o chá verde. É muito comum associar o consumo do chá verde a um estilo de vida mais saudável, mas é preciso ter atenção porque existe muita informação falsa a circular na internet e não existem evidências para muitos dos benefícios que se atribuem ao chá verde. Por isso vamos começar por falar das suas propriedades medicinais. O chá verde é rico em compostos antioxidantes, pelo que pode reduzir a formação de radicais livres no organismo, protegendo as células de danos, envelhecimento precoce e vários tipos de doença. É certo, mas não existem evidências de que é benéfico para pacientes com diabetes ou com cancro, por exemplo. A planta possui aminoácidos, vitaminas B, E, C, cálcio, magnésio, zinco, potássio e ferro, que proporcionam mais saúde. E também não tem calorias e tem um efeito termogénico, ou seja, que acelera o metabolismo, pelo que pode ser um aliado no emagrecimento. Ou seja, é sempre mais saudável beber chá verde à refeição do que um sumo empacotado que tem mais calorias e açúcar. Mas não se pode dizer que o chá verde emagrece. O chá verde por si só não emagrece. Além disso, o chá verde contém cafeína, um composto estimulante que melhora a disposição física e mental durante atividades que exigem maior concentração e durante o exercício físico. A cafeína que está presente no chá verde está em menores quantidades do que é encontrada no café, sendo que uma xícara de chá verde contém aproximadamente 6% de cafeína, enquanto que uma xícara de café contém até 25%. Posto isto, quais são os verdadeiros efeitos do chá verde? De acordo com a Agência Europeia do Medicamento, o chá verde deve ser utilizado para combater a fadiga e a sensação de fraqueza em idosos e adultos. Este é o seu principal efeito no nosso organismo, ou seja, o chá verde é um estimulante. E é para este efeito que vamos prepará-lo. De acordo com a Agência Europeia do Medicamento, o chá verde deve ser obtido com 1,8 a 2,2 gramas em 100 ou 150 ml de água fervente, ou seja, uma xícara de chá. Eu utilizo esta caneca de vidro temperado e tomo o chá verde em substituição do café. Vamos colocar uma colher de sobremesa de chá verde e, como o seu sabor é, na minha perspectiva, muito amargo, vou adicionar também uma colher de café de alcaçuz para o adoçar. A temperatura da água indicada para preparar o chá verde é entre 65 a 80 graus, ou seja, quando se começa a observar pequenas bolhas no fundo da chaleira, retiramos a água e colocamos sobre as plantas, deixando em infusão apenas 5 minutos. Não é necessário mais tempo. E enquanto esperamos pela infusão, vamos falar das contraindicações deste chá. Crianças, mulheres grávidas ou que estejam a amamentar não devem consumir o chá verde. Este chá também não deve ser consumido por pessoas que tenham problemas nos rins ou no fígado, anemia, úlceras gástricas e gastrite. O chá verde, quando consumido em altas quantidades, pode causar náuseas, dor de cabeça, irritabilidade, azia, vômitos e alterar os batimentos do coração. Pessoas que têm insónia também devem evitar o consumo deste chá, uma vez que contém cafeína, composto que, como sabe, pode interferir com o sono. Além disso, o chá verde pode interferir na ação de alguns medicamentos, como anticoagulantes, remédios para a hipertensão e para o colesterol alto. Se pretende um chá para desintoxicar o organismo, então veja o vídeo que vou deixar no cartão final. O chá de dente-leão pode ser uma boa opção, mas é importante que conheça as suas indicações e contraindicações para que perceba se pode ou não tomar este chá. Informe-se corretamente antes de tomar chá de plantas medicinais, porque, ao contrário do que possa pensar, nem tudo o que é natural é benéfico para a sua saúde. E é tudo por hoje. Obrigada por ter estado desse lado. Se este conteúdo o esclareceu, aproveite e diga-me nos comentários quais as plantas que quer conhecer melhor. Porque nunca se esqueça, nem tudo o que é natural é benéfico para a sua saúde. Eu espero por si no próximo vídeo. Até lá, já sabe, cuide-se.